Nada acontece do nada. Eu não sei porque eu estou aqui. Não, eu sei porque eu estou aqui. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender para realmente mudar a nossa história? Olhar para você e falar a verdade para você. Que voz você está ouvindo? Como assim, bispo? Que voz? O versículo que eu vou ler já fala. Diz assim, 1 Coríntios 14:10 diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Repita isso comigo, diga: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. A advertência que eu faço é: cuidado com a terceira voz. Diga essa palavra comigo: cuidado com a terceira voz. Por que cuidado com a terceira voz? Vamos lá, Samuel foi mentor de Saul. Enquanto ele teve a capacidade de ouvir, sabe que Deus coloca mentores sobre nós, né? Sim ou não? Agora, uma coisa é Deus colocar mentor na tua vida e você ouvir, porque tem gente que Deus coloca mentores e ele não ouve, ele não obedece, ele não segue nada. Elias foi mentor de Eliseu. Eu preciso falar quem foram esses homens? Sim ou não? Se Elias foi mentor de Eliseu, olha o sucesso de Eliseu. Eliseu foi mais do que Elias, fez mais do que Elias. Moisés foi o mentor de Josué. Moisés foi o mentor de Josué, Josué colocou o povo na terra prometida. Olha que coisa incrível. Mordecai foi o mentor de Esther. Por isso Esther se tornou rainha da Pérsia. Noemi foi a mentora de Ruth, por isso se deu bem, foi extremamente abençoada Ruth. Paulo foi o mentor de Timóteo. Deus usou essas pessoas para dirigir outras pessoas ao sucesso. Diga comigo: Deus usou essas pessoas para dirigir outras, diga, ao sucesso. Quem quer sucesso? Então, está na nossa capacidade de fazer não o que queremos fazer, o que temos vontade de fazer, mas sim o que é necessário fazer. Tem uma frase que está gritando dentro de mim nos últimos dias, e eu gostaria que você entendesse ela. Não busque conforto em nada, saia do conforto. Por quê? Nós temos a tendência a buscar o que é confortável para nós, o que é mais fácil, e o mais fácil te mantém numa vida difícil. Sempre vamos buscar o que é mais fácil, e essa é uma tragédia. Todas as vezes que você buscar o que for mais fácil, você não vai pagar o preço que tem que pagar, e você vai permanecer no lugar mais difícil. Aí vem a pergunta, se Deus coloca mentores, você está sentado aos pés de quem? Quem você ouve? Bispo, eu ouço o senhor e a bispa. Não, na igreja. E fora? Porque uma coisa é você dizer que assiste um programa, outra coisa é você colocar em prática. Você pode assistir os programas,
Você pode assistir um culto, mas o quanto disso você aplica? Quanto disso você coloca em prática? O que você lê? Quem você ouve? Vamos lá. Qual é a promessa para nós esse ano? Hã? Então, nós começamos a leitura desse ano com Josué 1. Os direcionamentos de Josué 1 são incríveis, poderosos. O versículo 8 de Josué 1: não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia para que seja bem sucedido, para que você prospere e seja bem sucedido. Não, isso não está escrito por estar, isso é literal. Isso é literal. Agora, então vamos fazer a pergunta aqui: quem está lendo, meditando todos os dias na palavra? De verdade. Então, vamos pensar aqui, a direção é clara: medita nela, não aparta da tua boca. O que eu estou lendo? Não é só a Bíblia. O que mais eu estou lendo? Qual o livro que eu estou lendo que vai alimentar a minha fé, que vai fortalecer a minha fé, que vai abrir a minha visão, que vai ampliar a minha visão? Nada acontece de graça. Essa é a realidade, nada acontece de graça. Então, esse programa de meditação, ele é fácil? Não. O que é mais importante? Motivação ou disciplina? Disciplina. Se você tiver ou caminhar simplesmente por motivação, quando você estiver motivado, você vai fazer, você vai começar. Quando a motivação terminar, você vai parar. Mas a disciplina não te deixa parar. A disciplina faz com que você faça. É mais ou menos assim, eu vou falar por mim. Ontem, como é um dia que eu levanto muito cedo, o dia passou e eu cheguei ao final da noite, por mais que eu tenha os meus contatos com a Bíblia, né, eu preparo a live que eu uso hoje no Instagram, mas eu cheguei por volta de 9 horas, eu estava cansado. E eu me lembrei que eu não tinha feito meu período de meditação. Eu parei e fui fazer. Por quê? A disciplina, não vou deixar para amanhã, porque eu leio 4 capítulos. Se eu não lesse os 4 capítulos de ontem, hoje eu tinha 8. Hoje eu começo o dia, eu acordo 5. E dentro da minha agenda do dia, se 8 capítulos hoje fica difícil para eu encaixar. Você entendeu? Então, aí eu tenho que buscar a disciplina. O senhor estava motivado para ler? Não, não estava. Mas eu estabeleci uma disciplina. Para onde você está olhando? Por que o senhor falou da zona de conforto, sair da zona de conforto? Porque a gente está sempre buscando um sistema de recompensa. Eu mereço isso, eu mereço descansar, eu mereço tomar esse sorvete, eu mereço comer esse prato de lasanha, eu mereço comer essa pizza, eu mereço. E a gente nesse merecimento, alimentando a nossa carne, ou as nossas emoções com aquilo que não nos ajuda a crescer, eu mereço relaxar, eu mereço agora parar um pouco e descansar. Esse é um problema.
porque essa situação vai te manter na vida que você não merece. O que eu mereço? Viver uma vida abençoada, para ter, repita essa frase comigo, diga: para desfrutar do que eu quero, eu preciso aprender a fazer o que eu não quero. Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta, não é verdade? Tem coisa que a gente gosta, então a gente tem que pensar assim, ó, quem gosta muito de comer? Quem gosta muito? Eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer, eu sou comilão. Então, se eu gosto muito de comer, eu também tenho que encontrar uma maneira, eu preciso exercitar muito. Porque se eu só comer muito, o que vai ser de mim? Que tamanho você acha que eu vou ficar? Porque eu gosto de comer. Então eu preciso, de alguma forma, eu preciso compensar isso. Estou muito mais disciplinado. Hoje eu sou muito mais disciplinado, mas eu gosto de comer. Então eu preciso aprender a fazer o que muitas vezes a gente não tem tanto prazer, para poder desfrutar daquilo que a gente tem prazer. Isso é para tudo na vida. Isso é para tudo. O que influencia você? O que mudou nos últimos 30 dias? Nada, bispo. Mudou que eu estava em 2023, agora eu estou em 2024. É só isso que mudou? Sim ou não? A cabeça entrou diferente em 2024? Com projetos diferentes, com uma disciplina diferente, com um nível de comprometimento diferente? Esse é o segredo. Agora, não pode ser motivação, porque se for só motivação, em janeiro ela acabou. Sabe que tem uma estatística gigantesca, que tem um número gigantesco de pessoas que começam totalmente motivados em janeiro acabou a motivação. Tudo que começou para em janeiro mesmo. Tudo. Mais de 80% das pessoas param. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos falar assim, o que eu tenho feito constantemente? Porque o segredo está na constância. Nós precisamos olhar para pessoas e respeitar. Nós olhamos para determinadas pessoas e falamos assim, eu respeito, essa pessoa é uma pessoa de excelência, essa pessoa é uma pessoa disciplinada, essa pessoa agrega a minha vida, essa pessoa tem o que eu quero para a minha vida. Nada acontece do nada, gente. Nada acontece do nada. Diga essa frase comigo, nada acontece do nada. Nada. Tudo, nem bom, nem ruim. Eu não sei porque eu estou aqui. Não, eu sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque isso aconteceu. Não, eu sei porque isso aconteceu. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender para realmente mudar a nossa história? Sabe? Olhar para você e falar a verdade para você. Olhar para você e falar a verdade. Olhar e dizer assim, tudo que você não gosta, você vai ali no teu espelho e diz assim, o que eu quero mudar? Eu não gosto da minha imagem, eu não gosto da vida que eu estou vivendo, eu não gosto da minha inteligência, eu não gosto do conhecimento que eu tenho, eu não gosto da fé que eu tenho. Então olhe para você e fala a verdade. Só você pode mudar essa situação. Só você pode mudar a sua vida, só você pode tomar essa decisão, só você pode sair desse peso, só você pode sair dessa mentalidade, só você pode sair dessa condição financeira, só você pode te tirar daí. Bispo, só eu? Com as minhas decisões.
Boa parte das pessoas, eu falei aqui de pessoas que tiveram mentores, né? Vou falar de 2 grupos de pessoas: os que foram altamente bem-sucedidos através dos seus mentores e aqueles que foram fracassados. Mas eles não tiveram mentores? Tiveram. Mas eles foram destruídos por conta da terceira voz. Como assim a terceira voz? Então, Deus não tinha um relacionamento com Adão e Eva? Sim ou não? Você sabe que toda tarde o Senhor comparecia para se relacionar com eles. Ao cair da tarde o Senhor descia e estava ali no jardim simplesmente para cultivar o relacionamento com eles. E aí de repente a terceira voz entrou ali e arruinou tudo, destruiu tudo, porque eles pararam para ouvir a terceira voz. De quem era a terceira voz? Satanás. Então eles já não ficaram mais com a voz do Senhor. Tinha uma direção clara, mas eles escutaram a terceira voz. Tem sempre, já prestou atenção que tem uma guerra dentro de nós? O que a Bíblia chama em Gálatas da guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Tem uma guerra que acontece dentro de nós. Tem a voz do espírito, tem a voz da carne, a voz do diabo. Tem uma guerra acontecendo o tempo todo. Davi tinha um relacionamento lindo com Israel, mas a terceira voz entrou ali, a voz de Absalão. O povo começou a ouvir Absalão, começou a acatar as ideias de Absalão e destruir um relacionamento. Deus está falando conosco o tempo todo. Deus usa pessoas para falar conosco, assim como o diabo também. Eu preciso discernir essa voz. Eu preciso entender essa voz e combater a voz errada. Nós já sabemos, né? Todos nós já passamos pela experiência. O que Deus já falou com você e você deixou de lado de dar ouvido à voz de Deus e ouviu uma voz estranha e deu errado. Sabe aquela situação que a gente fala assim, eu sabia, parece que tinha algo dentro de mim que falava que não era para eu fazer. Quem já passou por essa experiência? Nós ignoramos a voz certa e ouvimos a voz errada. Todo mundo fala, nossa, eu tinha algo que me incomodava, é como uma voz falava, não faça, mas eu fui e fiz. Se eu tivesse ouvido a voz certa, eu não teria me metido naquela fria. E às vezes o grande problema é não saber falar não, né? É igual aquela situação que tem uma pessoa conhecida sua, que vai e pede dinheiro emprestado para você, ou pede seu cartão, ou pede uma folha de cheque emprestado, ou pede para você ser avalista. Às vezes você fica constrangido de não falar não para a pessoa, deveria falar não, e não fala, e aquilo atrai um problema para a sua vida. Ah, bispo, então eu nunca posso ajudar a pessoa? Ajudar você pode, desde que você possa. Porque se você está, vamos lá, o que a Bíblia ensina? Você pode, deve fiar uma pessoa ou não? Sim ou não? Não. Não seja fiador de ninguém, porque senão você é responsável pela dívida dela. O que eu faço então, bispo? Você tem para ajudar a pessoa, sabe que você está emprestando, corre o risco de você não receber, mas isso não vai te fazer falta? Faça. Do contrário, não. Você entendeu? Porque isso vai te botar em fria. Então, às vezes a gente não fala não, porque não sabemos, não temos coragem para falar não. E precisamos ter coragem para falar não. Então, o que nós precisamos aprender? Muitas pessoas foram longe, outros irão longe, mais longe do que jamais imaginaram. Mas muitos fracassarão por dar ouvidos à terceira voz. Já viu uma pessoa, eu chamo as pessoas e eu falo assim para elas, toda vez que o Espírito Santo me incomoda, eu chamo e falo assim para ela, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi longe demais, foi abençoado demais para permitir e cometer os erros que você está fazendo agora. Você está ouvindo a voz errada e vai dar errado. Você foi tão abençoado, foi longe demais para ouvir a voz que você está ouvindo agora.
Por quê? Está no caminho que vai dar errado. Ah, bispo, como é que vocês sabem? Não pode dar certo? Não tem como, querido, a palavra não tem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós nos tornamos quase que, vou usar essa palavra para você, vidente. A gente já sabe qual vai ser o futuro. Por onde, bispo? Pela palavra. Porque se nenhuma vírgula, nenhum tio vai passar. Então nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar. Deus coloca alguém para dirigir você, mas alguns se deixam levar por outra voz. Se deixam levar, ao invés de ouvir a voz que Deus colocou para conduzir o seu destino, para te conduzir à situação certa, muitos deixam de ouvir a voz certa. Então, nós ouvimos aqui que nenhuma voz é sem sentido. Eu só preciso discernir qual é a voz que eu estou ouvindo. Eu sempre falo, tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, que Deus fala o tempo todo. Ainda que você diga que não entende o que Deus está falando, Ele está falando o tempo todo. Deus não está falando aqui? Sim ou não? Então Deus fala através do microfone, pastor no altar, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de uma criança, Deus fala através da nossa consciência. Todas as vezes que a sua consciência te acusar, puxa o freio. Todas as vezes, porque a sua consciência é Deus se comunicando a ela. Se comunicando com ela, e ela é juiz, ela é árbitro sobre você. Olha a coisa séria. Então, ainda que ninguém falasse nada, diga: eu tenho uma consciência. Deus está se comunicando na sua consciência. Tanto é que eu já falei como serão os julgamentos, né? Eu já ensinei para vocês como serão os julgamentos. Uns pela palavra, outros pela lei, outros pela consciência. Porque tem aquelas pessoas que falam assim: mas como é que funciona isso, bispo? E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Quem não ouviu falar de Jesus? Vamos lá atrás, no tempo de Jesus. Como é que serão julgadas as pessoas depois de Jesus? Pela fé em Jesus. Se creu em Jesus como seu Salvador, está salvo. Se não creu em Jesus, está condenado. Mas e antes de Jesus? Pela lei. Existia a lei. Então serão julgados pela lei. Mas e antes da lei? Pela consciência. Pode ver que tem pessoas que não tinham lei e serviam, eram justos. Noé era um justo. Abraão era um justo, não tinha lei no tempo deles. Enoque era um justo, não tinha lei no tempo deles. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Porque conhecem, diga comigo, porque conhecem o quê? Diga: a ovelha conhece a voz do pastor, mas nunca seguirão o estranho. A ovelha que conhece a voz do pastor não ouve vozes estranhas. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Tem voz que vai gritar: opa, essa não é a voz de Deus. É igual quando a gente ensina para você, provação e tentação são as mesmas coisas? Sim ou não? Deus pode te provar? Sim ou não? Mas Deus pode te tentar? Nunca. Está claro? Então você já sabe. É uma tentação, foge dela, porque é de Satanás. Tentação tem muito a ver com pecado. Provação, não. Deus pode provar a sua fé. Te tentar, não. O diabo vai te tentar. Às vezes a pessoa fala de um pecado, de uma coisa, fala assim: mas por que Deus? Não tem nada a ver com Deus. Pecado não tem nada a ver. Deus jamais vai te tentar com o pecado. Nunca e jamais. Então você já sabe discernir: opa, tentação, foge.
Tem nada a ver com Deus. É Satanás armando a armadilha dele. Cuidado com a voz que você ouve, porque a voz que você ouve vai determinar o seu futuro. Diga comigo, a voz que eu ouço vai determinar o meu futuro. A viúva de Sarepta ouviu a voz de Elias. Qual foi o resultado da viúva? Prosperidade, viveu abundância. A viúva dos dias de Eliseu foi dirigida por ele, e qual foi o resultado dela? Multiplicação, dívidas pagas, prósperas, superando o tempo de crise, porque ouviu a voz certa. Agora, tem as vozes malignas. Eu vou te mostrar uma agora. Aminon tinha um amigo, o que está escrito ali? Muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. O nome já diz, um amigo muito astuto. Tem amigo que não é para você. Aí, esse rapaz, tomado por emoções carnais, esse rapaz se sente seduzido pela sua irmã, meia-irmã. E aí, ele está lá meio fazendo com aquele ensaio todo de vitimismo, como se estivesse doente, triste. Aí o amigo vem e fala: mas por que você está triste assim? O que foi? Fala comigo. Aí ele foi e contou que estava apaixonado pela minha irmã. Aí o amigo astuto falou: sabe o que você faz? Vai lá, fala para o seu pai que você está doente, manda falar para o seu pai que você está doente, que você quer que a sua irmã venha e faça um ensopado para você, prepare algo especial para você e que ela venha te servir, e etc. Quando ela vier, você vai pegar ela. Amigo, o quê? Astuto, um endemoniado. Qual é o problema? Aminon era o primogênito, então ele seria o herdeiro de tudo, e ele foi e fez exatamente isso. Ele destruiu a vida dele, ele destruiu a bênção da primogenitura, ele prejudicou a vida dela, e ele morreu, porque ouviu a voz errada, deu ouvido à voz errada. Você vê, se aquele amigo fosse um homem de Deus, ele diria assim: rapaz, você está louco? Isso não é coisa que se faça. Vai orar, vai repreender esse demônio da tua vida. Dava um choque de realidade nele, não é verdade? Por isso que a gente tem que ter cuidado com aqueles amigos que quer passar a mão na cabeça da gente para coisa errada. Amigo de verdade vai dizer assim para você. Eu me lembro de um amigo meu que eu gostava muito dele, eu tinha um tempo que eu não tinha contato com ele. De repente um dia eu estou passando na rua, e aí esse amigo me gritou de uma forma já como se ele estivesse meio embriagado, meio dopado e tal, e aí me chamava de Maurilhão, né? E aí, Maurilhão, aquela coisa toda. E eu peguei e falei: o que você está fazendo? Ele pegou e falou assim: estou com os caras ali, estou dando um tapa. Eu falei: o que você está fazendo? Estou dando um tapa, que ele estava fumando um baseado. Eu virei para ele e falei assim: você é um palhaço, você é um palhaço, você é um estúpido, você é um fraco. Quanto tempo nós vivemos juntos, quanto tempo nós somos amigos, quanto tempo nós nos divertimos e nunca precisamos dessa porcaria. Agora você está no meio de um bando de fraco, um Maria vai com as outras e está sendo influenciado por ele. Você é um palhaço. Nunca mais ele pôs na boca. Nunca mais ele pôs na boca. Eu falei: quanto nós nos divertimos, quanto nós vivemos tempos maravilhosos, quantas vezes nós botamos uma porcaria dessa na boca? Isso é coisa para gente fraco, você é um fraco. Nunca mais ele pôs na boca. Agora, quem era amigo dele de verdade? Eu ou os amigos que ele estava fumando junto? E se ele tivesse seguido naquele caminho e não tivesse volta mais? Hoje talvez ele não teria a família que ele tem uma família abençoada, casado, tem filhos maravilhosos, é uma pessoa abençoada, próspera, é um cristão. Talvez não teria volta, teria se aprofundado tanto no erro que não teria volta. Então, quem são as pessoas? Quais são as vozes? Graças a Deus ele ouviu minha voz, porque ele poderia ter ficado com aquelas vozes.
Não é verdade? Então, aí vamos lá, o senhor foi duro com ele, eu estou falando. Olhe para você e seja duro com você. Está reclamando do quê? Muitas vezes eu falei isso para mim. Você está reclamando do quê? Você está reclamando, qual é a tua reclamação? Você, só você pode tirar daí. Só você pode mudar a tua história. É só você, ninguém mais. Não adianta reclamar de nada, meu filho. Ninguém vai fazer nada por você. Quando você dá um choque de realidade, você falando com você, você sendo o seu mentor, ou ouvindo a voz do Espírito, e muitas vezes conversando com o seu homem interior, e corrigindo. Não, ninguém vai me corrigir, eu vou me corrigir. Não precisa ninguém me corrigir. Eu vou me corrigir, eu vou falar as verdades que eu preciso ouvir. Amém? É igual quando eu estava pesando 108 quilos. Fernando, quantas vezes você me atendeu com a coluna fora do lugar? Ficava desesperado. E atrás do doutor Fernando, me ajuda porque não estou levantando da cama. E aí, só que o cara está o seguinte, 108 quilos, sedentário, barrigona. Né? Não que ela esteja, de vez em quando, está na fase de melhor. Mas não aguentava nada. Até o dia que eu falei assim, quando você vai tomar vergonha na cara? E o dia que eu falei isso, essa história de amanhã eu começo, eu falei, chega de amanhã. Eu levantei meia-noite e fui caminhar. Eu falei, chega de amanhã. Eu levantei, eu estava lá enrolando na cama, eu sabia que eu não ia dormir, e eu falei, chega de amanhã, vai ser agora. E comecei naquele dia. Por quê? Até quando eu ia tolerar a mesma situação? Não é verdade? A gente não tem o que a gente tolera? Tem o que a gente tolera? Sim ou não? Nós temos o que nós toleramos. Crônicas 10, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele muito os temeu. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então, repita comigo, apanhou a própria espada e fez o quê? Mais conhecido como suicídio, se suicidou. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já estava morto, também ele lançou sobre ela a espada e morreu com ele. Olha a influência. A casa inteira morreu, o escudeiro influenciado cometeu a mesma loucura, o mesmo erro, terminou os seus dias. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa, diga comigo, da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Quer dizer, ele tinha direção, sabia o que fazer, tinha orientação, mas não colocou em prática. E tem mais uma coisa, ele não só, o que ele condenou uma vida inteira, ele morreu praticando. Sabe coisas que o cara condena, o cara achava um absurdo, o cara, por exemplo, a necromancia, a invocação de espíritos, ele erradicou da nação. Ele tirou aquilo, eliminou tudo, e ele terminou os dias fazendo. Sabe aquela frase assim?
Cuidado para você não praticar o que você condenou. Às vezes tem pessoas que condenam tanto muitas coisas e depois termina fazendo. Nossa, que absurdo, fulano fez isso, que absurdo, o ciclano fez a coisa, aí daqui a pouco você está fazendo igual. Não ao Senhor, que por isso o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Sabe, tem uma coisa incrível aqui, ó. Vamos lembrar quem foi Saul antes de começar a dar ouvidos a outra voz. Porque quando a gente escuta a história de Saul, parece que Saul foi só fracasso. Não, Saul foi um modelo de sucesso. Saul foi um modelo de vencedor, de vitorioso. Saul é uma das pessoas mais roubadas na Bíblia, mais roubadas. Você viu como ele terminou cometendo suicídio. Mas se ele tivesse ouvido a voz certa, teria deixado um legado de sucesso. Ele teria deixado um legado de sucesso. Por quê? Porque Saul, ele viveu coisas extraordinárias. Saul foi conduzido por Samuel, dirigido por Samuel. Saul ele profetizou, foi cheio do Espírito Santo. Saul, diga comigo, Saul foi cheio do Espírito Santo. Saul profetizou como um profeta. Saul não perdia uma batalha. Saul, tomado pelo Espírito Santo, fez coisas extraordinárias. Me dê a referência, a favor. Vamos, gente, desenrola. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, diga comigo, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Quer dizer, dos bonitos ele era o mais bonito, dos altos ele era o mais alto. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha o tamanho do cara, a beleza do cara. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Foi batizado no Espírito Santo, procedia de uma boa família, vinha de uma boa linhagem. O pai dele era rico, influente, da tribo de Benjamim. Quer dizer, sabe aquele cara que tinha tudo para dar certo, tinha tudo. Esse era para ter um final completamente, tudo a seu favor, era para ter um final de sucesso, mas o final foi trágico. Por quê? Ouviu a voz errada. Um homem foi cheio do Espírito Santo, terminou seus dias endemoniado. A linhagem dele ele vinha da linhagem dos mais extraordinários homens. Abraão, Isaac, Israel, Moisés, Josué foram seus ancestrais. Como é que vai dar errado um negócio desse, meu Deus do céu? Tinha um histórico lindo, uma genealogia linda, poderosa. Abraão fundou uma nação, Moisés libertou esse mesmo povo da escravidão, Josué introduziu o povo na terra que Deus lhe havia prometido, os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a desintegrar-se e cair no completo caos, e aí surgiu Saul. Saul foi quem pegou esse povo, consolidou um reino, o primeiro rei de Israel. Saul unificou o povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? A Bíblia não diz que o final é melhor do que o começo? Sim ou não? Mas não basta começar bem, tem que terminar bem. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. Posso dar uma dica para você maravilhosa? Sim ou não? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar, e você vai levar para todas as áreas da sua vida. Todas. Quantas coisas você superou, quantas coisas você venceu, que você fez um esforço gigantesco para chegar lá. Quantas situações você pagou um preço alto para chegar lá. Vamos fazer um exemplo aqui, só para você entender o raciocínio. Vamos supor, Maurílio, estava pesando 108 quilos, barrigudo, relaxado, gordo, paguei o preço, atividade física, alimentação, aí de repente eu teve uma fase que eu desci 84 quilos.
Aí eu chego lá e falo assim: uau! Venci. Agora, cheguei lá. Cheguei ao meu objetivo. Basta chegar lá? E agora, se eu voltar a fazer tudo novamente? Eu vou voltar a 116. Então, depois que eu cheguei lá, agora eu tenho que me manter lá. Continuamente eu preciso voltar lá. Eu preciso me lembrar de onde eu saí. Está entendendo ou não? Por isso que nós precisamos ter os nossos memoriais. De onde eu saí? Direto eu vou aos meus memoriais. Os lugares que eu vivi, onde eu passei dificuldade, qual era a minha realidade lá, porque eu não posso voltar para lá. Porque o diabo está esperando uma oportunidade para me fazer voltar para esse lugar. Para me roubar o que eu conquistei, para me tirar de onde eu cheguei. Quem está entendendo? Não, eu quero que você entenda isso de verdade. Sabe por quê? Porque é igual aquela história, eu pago uma dívida, vamos lá. Lutei, estava endividado. Estourei o cartão, estava endividado, aí entra naquele desespero, aí eu tenho que fazer um sacrifício, corta tudo, corta a despesa, corta a saída, não vai mais, não saio para comer, não compro excesso, não compro uma peça de roupa, não compro nada, eu preciso sair dessa dívida, aí eu pago o preço altíssimo, vou lá e pago a dívida. Aí eu pago a dívida, falo, uhul, paguei a dívida. Agora eu começo a fazer ela de novo. Não é verdade? Não é assim? É como se eu não devesse nada. Não, eu já sei o preço que eu paguei para sair de lá. Eu sei o sacrifício que foi para eu sair de lá. Qual é o estilo que funciona? Esse que eu vim, eu vou me manter nessa disciplina para não voltar para lá. Porque é muito fácil você voltar. É só se distrair. Esses são os erros. Sabe uma coisa que me choca? Você já viu a história das pessoas que cometeram um crime e estão pagando a sua pena, estão presos, tempo de reclusão, para poder se passar pela voltar a poder se socializar com as pessoas e etc. Ele recebe a liberdade, o que ele faz? Ele faz tudo de novo. Aí ele volta para lá. Aí a gente fala assim, nossa, que absurdo, né? Mas tem gente fazendo isso com a vida do tempo todo. Porque a escravidão dele literalmente é uma prisão. Mas não tem situações que são uma prisão na vida da gente? Sim ou não? Não tem situações que são verdadeiras prisões em nossas vidas? Agora eu saí, eu não vou voltar para lá. Eu não vou. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com... É uma das passagens que eu mais gosto. Quando se virou para se afastar de Samuel, leia em voz alta por favor, diga, Deus mudou o coração de Saul. Diga, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Vamos mais uma vez, diga, Deus mudou o coração de Saul. Mais uma vez, Deus mudou o coração de Saul. Ah, mas Deus não mudou o coração dele? Mudou, mas ele não teve caráter para manter o coração mudado. Deus mudou o coração dele, mas ele não teve caráter para manter o coração mudado. Deus fez, ele desfez o que Deus fez. Você não é robô, eu não sou robô. Não tem uma programação dentro de nós que instala ali e acabou. Nunca mais você não vai ser tentado, nunca mais você vai passar por tentação. Tentado nós seremos todos os dias, mas a programação mudou. O que era tentação para mim não é mais. Está entendendo ou não? Sim ou não?
O que era o meu ponto fraco não é mais o meu ponto fraco. O que era uma tentação para mim acabou, não adianta. Pode pular, rebolar, pode fazer o que quiser, isso aí não mexe comigo. O que me assusta é que Deus mudou o coração dele, mas ele não teve caráter para manter o coração mudado. E é muito fácil, por quê? O que aconteceu? O cara de repente ocupa uma posição elevada, o cara é rei, todo mundo bajulando, muita riqueza, aí o cara, eu posso fazer o que eu quero. Não. Ninguém pode fazer o que quer. Essa história de eu posso fazer o que eu quero é a grande cilada. Diga, eu não posso fazer o que eu quero. Faz só o que a tua carne te pede que você vai ver. Faz só o que a tua carne te pede. Vou falar para você o que vai acontecer se você fizer só o que sua carne te pede. Você vai trocar a noite pelo dia, porque você não vai ter vontade de levantar pela manhã, você vai dormir a manhã inteira, daqui a pouco você está dormindo a tarde inteira. E não tem força para levantar. Outro dia eu tive contato com uma senhora que, sabe que hora que ela está levantando hoje? Sabe qual é a hora que ela está levantando? 17 horas. Olha lá, a senhora está falando com a gente que dorme de dia e de noite. Então ela não vê mais os filhos, ela não sabe a hora que os filhos saíram e ela não sabe a hora que os filhos voltaram. Isso é uma prisão. Está pesando. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma senhora, me perdoe se estiver assistindo, eu recebi uma mensagem de uma senhora que ela disse assim para mim: faz 9 anos que eu não ponho a cara no portão de casa. Eu estou pesando, eu não tenho força, eu não tenho energia, agora eu tenho vergonha. Se você fizer o que a carne te pede, a carne vai te escravizar. Ela vai te manter numa prisão. Aí você olha esse cara, quando chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. Leia em voz alta isso aqui comigo, diga: o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Espera aí, o cara profetizou no meio de profetas. Quando os que conhecia viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Olha que lindo, o cara está profetizando, meu. O profeta, ele está lá no meio dos profetas, ele está profetizando, ele está falando das grandezas de Deus. Ele recebeu tudo isso, mas ele não teve caráter para manter tudo isso. Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você manter. Quem está entendendo, por favor? Uma coisa é você receber, Deus dá. Agora, quem vai manter isso, cultivar, alimentar isso, é você. Gente, quem vestiu essa roupa em você? Não foi você? Quem vai colocar na comida na tua boca hoje? Não é você? Quem vai alimentar o seu corpo hoje? E quem vai alimentar a sua fé? Ninguém vai alimentar por você a sua fé. Se você não alimentar a sua fé, é igual o seu corpo. Se você ficar parado esperando que alguém vai colocar comida na sua boca, vai colocar? Não é você que tem que fazer? Você. Espiritualmente é a mesma coisa, ninguém vai colocar isso na nossa boca. Ninguém vai colocar para dentro dos nossos ouvidos. Somos nós, o que eu quero ouvir, que voz eu vou ouvir, qual a voz eu vou discernir. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou-se dele e ele ficou furioso. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes, eles se alegraram. Eu vou resumir a história. Aqui está aquela situação dos inimigos querendo furar os olhos de Israel. Olha só, eu faço um acordo com vocês desde que nós furemos os olhos de vocês. Quando Saul ouviu aquilo, o Espírito do Senhor se tomou, a fúria
do Espírito tomou a vida dele, e ele se levantou com uma autoridade tão grande que no outro dia estava resolvido, uma vitória incrível. Aí você vem para Samuel 14, diz assim: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os inimigos ao redor, moabitas, amonitas, edonitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligir-lhes castigo. Opa, Saul não é só tragédia, Saul não é só fracasso, Saul tem uma história ali, ó, lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Não é só desgraça, não é só derrota, tem uma história poderosa aqui. Agora a questão é o seguinte, é o final. Houve uma guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Disse Samuel: você agiu, aqui já vem mudando a história dele, você agiu como um tolo, desobedecendo ao Senhor, que o Senhor, o seu Deus, lhe deu, o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Diga essa palavra comigo: se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Quer dizer, se você tivesse ficado com a voz de Deus, tivesse obedecido a voz, o seu reinado não era passageiro, o seu reinado era para ser para sempre. Quem está entendendo? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O cara que realizou coisas tão incríveis, tão poderosas. Bispo, mas o que é essa mensagem para mim? Não estou entendendo. Está sim. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Que voz você está a ouvir? Vamos lá, vamos pensar em mim aqui. O bispo Maurílio ensinou tanto para a gente, fez tanta coisa linda, né? Cada pregação maravilhosa que edificava a gente. Nossa, eu fui abençoado através da vida dele, eu fui abençoado através do culto dele. Aí daqui a pouco você escuta que o bispo Maurílio desmoronou. Que glória tem? Começou bem, conduziu bem até um ponto e terminou mal. Não basta começar. E para terminar bem, eu preciso ficar com a voz certa até o final. E a voz certa é a voz de Deus, a voz da humildade. Não pode ser a voz do diabo, a voz do orgulho, a voz do pecado, a voz do engano. Quando Adão e Eva ouviu a voz da serpente, perderam o paraíso. Quando Saul começou a ouvir as vozes das suas emoções, a inveja, o orgulho tomou conta dele, se tornou um cara invejoso. Ele não amava a Deus, ele amava o trono. Fique em pé, por gentileza. Bispo, qual é o foco da mensagem de hoje? Diga assim comigo. Diga: hoje o Senhor nos apresenta modelos, exemplos que fluíram por ouvir a voz certa e os que sucumbiram ao fracasso por ouvir as vozes erradas. Sabe uma outra coisa que é uma desgraça na vida de algumas pessoas? Sabe aquela vozinha que fala assim hoje, que está na moda ela? O importante é você ser feliz. Esse é o segredo para uma vida desgraçada. Não, o segredo é você, o importante é você ser feliz. Como é que eu posso ser feliz? Fora da direção do meu Criador, ouvindo vozes erradas, ignorando a voz daquele que tem informações que só Ele tem, que sabe o futuro, que conhece o meu futuro.
Quem estava comigo aqui ontem? Então, eu pensei, né? Eu trouxe uma reflexão. Imagine, porque a Bíblia diz que tem algumas pessoas em Coríntios que vão alcançar a sua salvação, mas como por um fio. O que é isso? É quase se a porta estava fechando, você passa ali espremido, mas você não tem galardão nenhum. Você vai ser salvo, mas você não tem recompensa, você não tem galardão. Coríntios fala sobre isso. Aí, vamos pensar que chega diante do Senhor, que a Bíblia diz que os livros serão abertos. Os livros serão abertos. Aí abre o livro com teu nome, e tem um gráfico lindo, poderoso, de realizações poderosas, mas seu nome está aqui embaixo. Você fala assim, mas eu não entendo isso aí, o que é? O que significa? Eu não fiz tudo isso. É isso mesmo, você realmente não fez, porque olha o que era para você ter realizado. Vamos voltar aqui para ficar claro para você. Qual era o propósito de Deus com a vida de José? O que Deus tinha como alvo para José? Fala, gente. Governador do Egito e o celeiro do mundo, ok? Ele ia impactar o mundo. Quando ele sonhou, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando ele contou o sonho para a família, para os irmãos? O que os irmãos fizeram com ele? Jogaram ele num poço. Vamos pensar então, que ali naquele poço, ali morresse a fé dele. E ele dissesse assim, Deus me deu um sonho, mas olha aí, esse cara me jogou num fundo de poço, eu não acredito em mais nada. E terminasse ali. Ou, vamos pensar que ele andou um pouquinho mais, que ele foi levado para o Egito e vendido como escravo no Egito, trabalhou para Potifar. Ou vamos pensar que ele conseguiu resistir um pouco mais e ele foi até o calabouço, até a prisão, mas a sua fé morreu na prisão. Terminou a história. Aí no gráfico dele, ele chegou até o calabouço, mas qual era o propósito de Deus com ele? Governou, celeiro do mundo, 13 anos de processo e 80 de glória, 80 reinando. Quantos anos de processo? Quantos anos? E quantos governando? 80. O que é 13 perto de 80? O que é 13 perto de 80? Terminar os dias governando, terminar os dias reinando. O que isso tem a ver comigo, bispo? Você sabe que a semana passada nós pregamos que Josué teve que repreender aqueles que estavam negligenciando a posse da terra prometida. A terra eu entreguei, tomar posse é com você. A terra eu dei a vocês, agora vai lá e possua ela. E tinha gente que por medo estava negligenciando a posse. Então, quer dizer o quê? Que não possuir não era mais responsabilidade de Deus, porque Deus entregou. Agora eles tinham que romper com medo, ter coragem, ser forte, ser corajoso para ir lá enfrentar e possuir. Já parou para pensar, quando você chegar diante de Deus e Deus mostrar e falar assim, era isso aqui que eu tinha para você, esse era o propósito que eu tinha com você. Você ia impactar muita gente, você ia ser uma estrutura para o reino, você ia crescer muito, prosperar muito, mas você interrompeu o processo. Você teve medo, você não confiou, você ouviu vozes erradas, você ouviu vozes estranhas, igual
Isso Saul não vai poder fazer. Saul nem vai poder comparecer, porque Saul não foi salvo. Mas a gente já sabe, pela essa penúltima leitura nós sabemos, Deus teria estabelecido o teu reinado para sempre. Não era temporário, meu filho. O teu reinado teria sido estabelecido. Qual voz? Que voz? Vamos subir o nosso nível. Termine o ano, comece agora com decisões. Eu vou terminar o ano mais sábio. Eu vou terminar o ano com mais saúde, com mais energia. Eu vou terminar o ano com pesando X. Para pesar X eu preciso. Não adianta a gente falar assim, eu vou perder tantos quilos, né, em 30 dias. Não, traça metas palpáveis, porque você tem uma meta por ano. Eu vou chegar, então eu tenho uma meta de perder 2 quilos esse mês, eu tenho uma meta de perder 3 quilos esse mês, 2 quilos o mês que vem, e é assim eu vou. Eu tenho uma meta de leitura. Eu tenho uma meta de leitura. Eu quero estreitar meu relacionamento com Deus. Eu quero maiores revelações. Eu quero cumprir com o meu destino, eu quero cumprir com o meu propósito. O que nós falamos ontem? Por que Deus transformou água em vinho? Ele tinha água. A água não pode virar vinho, então tem que ser um milagre. Se ele tivesse vinho, não era transformação, era passar pelo processo. E nós aprendemos o quê? Que tem coisas que Deus vai fazer o milagre na sua vida, tem coisas que você vai passar pelo processo. Tem coisas que você tem que passar, eu tenho que passar pelo processo. Às vezes a gente acha que a gente está preparado para tudo. Não estamos. Quando eu peguei a criança aqui ontem, peguei uma criança, não sei quantos anos tem aquela criança, 6 anos, 7 anos, não sei, 7 aninhos. Eu perguntei para ela, se eu der 1 milhão para ela, o que você faz com 1 milhão? O que você acha que ela respondeu para mim? Não sei. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Aí se eu entregasse esse dinheiro para ela, o que você acha que ela ia fazer? Ou alguém ia tomar dela, ou ela ia torrar tudo em bala, pirulito, chocolate. Não é verdade? Porque ela não tem maturidade. Por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos, a Bíblia fala que nós não podemos ser meninos espirituais. Porque o menino, ele não passa de coisas de meninos. Ele só vai poder lidar com coisas de meninos. Por isso nós precisamos nos tornar homens. Isaías 54:17, diga assim comigo, diga: você calará toda voz que se levantar. Quem cala a voz? Quem cala a voz? Sabe aquela vozinha que vem surda, você fala, cala! Cala! Não aceita essa voz. E seja firme com você. Seja firme. Fale a verdade para você. Diga para você o que você precisa ouvir. Diga, você não está feliz? Então paga o preço. Você não está aonde gostaria de estar? Então paga o preço. Se esforça mais, busca mais, se disciplina mais. Seja mais determinado, mais comprometido. Fala para você, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai buscar a Deus por você, ninguém vai colocar conhecimento bíblico dentro de você, é você que tem que buscar. Nós precisamos ser duro. Assumir a responsabilidade. Diga essa palavra, assumir a responsabilidade.
Você é responsável pela sua vida. Então assuma a responsabilidade, diga: eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Esse ano eu estou virando o jogo. Esse ano vai ser o ano mais incrível da minha vida, porque esse ano eu vou buscar como nunca. Esse ano eu vou me aproximar de Deus como nunca. Eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida como nunca. Eu vou selecionar, eu vou ouvir a voz certa. Eu vou ouvir a voz certa. E às vezes, é isso. Eu estou falando com você aqui, ó, como eu falo comigo, como eu falo com os filhos. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça e dizendo: ah, você merece, você sofreu tanto. Você sofreu tanto, você vai... Essa conversinha aí vai te manter no mesmo lugar. Você passou por tantas coisas, você teve uma infância tão difícil, passou por tantas situações, mas eu não quero voltar para lá. Eu não vou voltar para lá. Então eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Eu não quero ser a mesma pessoa. Está cheio de exemplos para nós, não é verdade? Está cheio de exemplos. Você fala assim: eu não quero ser assim. Você tem seus pais, você tem gente da sua família que você já olha, é um modelo para você falar assim: não serei assim. Não serei, não me acrescenta nada, não quero isso para mim. Amém? Coloque isso dentro de você e ouça a voz certa, a voz do Espírito. Fique com a voz do Espírito. Um dia Saul foi cheio do Espírito Santo. Um dia Saul profetizou. Saul venceu batalhas invencíveis. Não teve caráter para manter o coração mudado. Não teve caráter para se manter cheio do Espírito. Não se manteve um vitorioso. Terminou fracassado. Diga assim com autoridade, diga: eu não vou terminar fracassado. Diga: o meu final será muito melhor do que o meu começo. Diga: e eu vou ouvir a voz certa, a voz do Espírito. Fala com Deus agora em nome do Senhor Jesus e diga: eu vou me aproximar de Deus como nunca antes, eu vou buscar a Deus como nunca antes. 2024 vai ser o ano mais incrível da minha vida, o ano que eu mais vou buscar, o ano que eu mais vou estreitar meu relacionamento com Deus, o ano que eu mais vou crescer, o ano que eu mais vou prosperar, o ano que eu vou me tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um próximo melhor, um homem de Deus melhor. Eu vou me tornar melhor em tudo. Esse é o meu ano. Chega, em nome do Senhor Jesus. É o ano de maiores avanços na minha vida, é o ano de maior crescimento. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos deixar um legado. Em nome do Senhor Jesus, não vamos fugir da dor. Em nome de Jesus, não vamos fugir. Vamos pagar o preço que nós temos que pagar. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero determinar, meu Pai, eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas. Eu quero declarar, meu Pai, que fichas caiam aqui, fichas caiam, Senhor. Ó meu Deus, que ela fale o que ela precisa ouvir, que ela fale com ela mesma, que ela ouça a voz, a tua voz falando, meu Deus, porque o Senhor tem um futuro poderoso para ela, um futuro incrível, um futuro de crescimento, de progresso, de avanço, de prosperidade, de uma família realizada, feliz, abençoada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, eu profetizo, meu Deus, é ano, Senhor, de atravessar o Jordão, é ano de viver o melhor tempo da nossa vida, é o ano de viver o ano mais incrível. Ó meu Deus, experiências que nós não vivemos, desfrutar de bênçãos que não desfrutamos, conquistar aquilo que não conquistamos, e nós sabemos que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é meditando, é não apartando da boca o livro dessa lei, é meditando nele dia e noite. E eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Ajude-nos, meu Deus, a subir para o próximo nível. Ajude o povo do ministério Mudança de Vida, meu Pai, a subir a um nível superior, um nível que ainda não conhecemos, a viver coisas que ainda não experimentamos, a conquistar o que não conquistamos. Ajude, meu Pai, amplia a visão, aumenta a unção sobre nós, aumenta a unção, aumenta o nível de capacidade, aumenta a medida, meu Deus, aumenta a medida de graça, de favor, aumenta a medida de unção para que nós possamos ir além. Aumenta a sede, aumenta a fome e sede do teu Espírito,
fome e sede da tua palavra, fome e sede de comunhão. Aumenta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus, diga: Senhor, aumenta a minha unção, aumenta o meu nível de unção, aumenta o meu nível de unção, Senhor, aumenta o meu nível de unção, aumenta o nível de graça sobre a minha vida, aumenta, meu Deus, aumenta o meu nível de unção, aumenta, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, que nós sejamos um povo disciplinado, não simplesmente motivado. Em nome de Jesus, nós seremos um povo disciplinado, meu Deus. O povo motivado, quando a motivação acaba, acabou tudo. Mas que nós sejamos realmente um povo disciplinado, que faz o que tem que ser feito, que paga o preço que tem que pagar, que não cede às emoções, que não é vencido pelas emoções. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, abençoa, derramando de uma graça maior, de uma unção maior, de um favor maior, de um poder maior sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Amplia, meu Deus, aonde a minha voz estiver chegando, que chegue a tua graça, que chegue a tua unção sobre a vida deles. Abençoe, meu Pai, que nós possamos passar pelo processo que temos que passar, em nome do Senhor Jesus. Que o eu sou esteja conosco, e se o eu sou está comigo, nós podemos, meu Pai, nós temos tudo que nós precisamos para ir além, para viver o sobrenatural, para viver o incrível, para viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos amanhã chegar diante do Senhor e dizer: meu Deus, o Senhor dizer: era isso que eu tinha para vocês, era esse nível que eu tinha para vocês, mas você fracassou, você desistiu, você recuou, você retrocedeu. Não, Senhor, que nós possamos ouvir as vozes dos nossos mentores, aqueles que o Senhor colocou, meu Pai, como mentores sobre nós, para que nós possamos alcançar o sucesso. Abençoe, Senhor, abençoe, Senhor. Abençoe esses homens, abençoe, dê a visão certa, amplia a visão, unge os olhos, unge os ouvidos, unge a boca, unge o coração, que os nossos sentidos sejam ungidos, que ele tenha olhos ungidos, ouvidos ungidos, boca ungida, um coração ungido, mãos ungidas, pés ungidos. Ó meu Deus, dê a eles uma mente, meu Pai, que é um celeiro de ideias criativas, poderosíssimas. Dê a ele, meu Pai, ó meu Deus, que ele viva o incrível, o sobrenatural. Que 2024 seja o ano mais incrível, mais poderoso da vida de cada uma das pessoas que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro. Seja abençoado. Vamos pedir a Deus. Quero que você coloque a mão na sua mente e diga: Senhor, unja minha mente, me dê uma mente ungida, ideias poderosas, ideias ungidas, vindas dos céus. Diga: Senhor, que a minha mente seja um celeiro de ideias poderosíssimas. Coloque a mão nos seus olhos e diga: Senhor, unja os meus olhos, me dê visão. Eu quero visão. Eu quero enxergar o que ninguém tem enxergado. Eu quero enxergar além. Me ajuda a enxergar. A tua palavra diz que sem visão o povo perece, e eu não quero perecer por falta de visão. Diga: me dê visão, unge os meus olhos. Põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor, me dê ouvidos ungidos. Eu quero ouvidos sensíveis à tua voz, ouvir a tua voz. O Senhor tem informações que ninguém tem, e eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvidos sensíveis à tua voz. Coloca a mão na tua boca e diga: Senhor, me dê uma boca ungida. Cada palavra que sair da minha boca, cada oração realizada, ela vai se cumprir, ela vai se materializar. Diga: em minhas palavras há poder, tudo o que eu disser vai acontecer, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor, consagra as minhas mãos, me dê mãos ungidas. Tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Diga: onde eu pisar, com a planta dos meus pés, diga: eu serei honrado, eu serei abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana. Declaro uma semana poderosa,
Declara em nome do Senhor Jesus uma unção poderosa, não sobre a sua semana, sobre o seu mês, o mês de janeiro, sobre 2024. Eu declaro, será disparado o ano mais incrível, o ano mais poderoso, o ano mais abençoado da história da tua vida até então, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém?